Olá, boa noite. Bem-vindos ao Ponto e Contraponto. Esta noite nós vamos conversar com a diretora estadual do PROCON de Santa Catarina, a delegada de Polícia Civil, Michele Alves Rebelo. Boa noite, bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, é um prazer estar aqui. Pois é, eu vou começar com uma pergunta que a gente chama de queima-fogo, não de pinga-fogo, dizendo o seguinte: a senhora é uma delegada com mais de 20 anos de carreira de Estado, de delegada da Polícia Civil. E aí assume o PROCON. O PROCON de Santa Catarina virou um caso de polícia para ser investigado, doutora? Então, na verdade, eu acho que o objetivo do governador Jorginho Melo foi colocar uma gestão mais técnica, né, e não tão política, para que os fluxos possam desenvolver de uma forma mais rápida e também o atendimento ao consumidor, né? Essa é a grande bandeira de nós atendermos bem o público, né? Nós somos servidores públicos, então esse é o objetivo. E claro que, diante, né, dos acontecimentos que foram noticiados de possíveis irregularidades, isso vai ser apurado se houve ou não pela Procuradoria, quem sabe, do Estado, porque a gente fez um encaminhamento para a Secretaria, e aí, havendo qualquer irregularidade, vai ser apurado de forma legal. O PROCON está sob o escopo da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, né? E isso ajuda, nesse momento, a fazer uma auditoria mais técnica para saber exatamente se houve ou não desvio de recursos do PROCON? Sim, a ideia é que seja feito não pelos servidores do próprio PROCON, e sim por meio da Secretaria do Jurídico, né? Para que daí depois faça-se a elaboração de um relatório, verifique toda a documentação e, se for procedente ou não, que as pessoas tenham que responder se efetivamente houve algum problema. O que se tem até agora, na verdade, são só apenas comentários, né? Então, a gente tem que cuidar muito, porque toda alegação ela é passível de prova. Então, nós estaremos atuando daqui para frente, e em uma outra, né, comissão a ser designada pela Secretaria vai estar apurando o que aconteceu no passado, se houve alguma irregularidade ou não. Toda a multa, toda a arrecadação que é feita pelo PROCON, vamos usar nesse termo, ela vai para um fundo do Ministério Público Estadual. Seria possível ter feito esse desvio neste processo? Então, há uma situação legal no próprio decreto, né, federal, que o PROCON pode fazer um termo de ajustamento de conduta, né? Então, é possível de ser feita de forma diferenciada. É claro que tudo que é feito tem que ser comprovado, justificado e arquivado nos autos. Talvez isso não tenha ocorrido, talvez por alguma dinâmica, né, do diretor anterior, mas isso daí, se comprovado, não há problema, porque há uma situação que, vamos dizer, uma permissão legal para ser feita. Não é a regra, mas é possível de se fazer. Doutora, o PROCON, ele tem uma intimidade com o consumidor. Desde que foi criada a lei, né, que institucionalizou, né, a defesa do consumidor no Brasil, lá em setembro, né, de 1990, sabe-se que o povo tem uma maneira, eu digo o povo, eu digo a população, né, de chegar a resolver problemas graves de relação com empresas ou mesmo relações de consumo, de acordo com essa legislação. O PROCON tem cumprido esse papel? Tem estrutura o PROCON estadual para cumprir esse papel? Sim, tem estrutura, tem muitos PROCONs municipais que acabam atuando, né? É importante frisar que o PROCON estadual ele só pode operacionalmente, né, interditar e fiscalizar quando o PROCON municipal tem carências, e hoje nós temos alguns municípios que não estão ainda bem completo e alguns municípios que ainda não têm PROCON. Então, o papel do PROCON estadual é normatizar as dúvidas no sentido de que haja uma padronização, né, orientar esses PROCONs municipais e atuar operacionalmente naqueles municípios onde não há. Então, a nossa gestão agora vai ser técnica no sentido de que haja uma padronização em relação aos fluxos, em que não haja uma divergência de entendimento de uma cidade para outra. E também nós estamos numa pegada mais digital, né? Nós queremos modernizar, ou seja, audiências de forma virtual, porque daí ganhamos tempo, né? Também um Zap Denúncia, que é algo que a gente vai lançar daqui a uns dias, para que as pessoas tenham um canal de denúncia também, porque a população é um excelente parceiro para
denunciar irregularidades, né? E o nosso papel, obviamente, é fazer o encaminhamento para os municípios ou mesmo fiscalizar e já tomar as providências necessárias. Né? Muita gente vê o PROCON como um órgão coercitivo, quer dizer, ele tem limites legais para atuar nesse campo. Mas seria mais fácil tentar conciliações, enfim, tentar resolver, dirimir essas questões com empresas e consumidor, do que efetivamente multar, que é o último argumento, eu diria assim, legal, né? O PROCON tem feito já esse trabalho de, no primeiro momento, tentar resolver junto ao fornecedor. Né? Tem muitos, assim, vamos dizer, a população toda, ela vê essa resolutividade rápida, né? E claro que em alguns casos, daí só realmente com uma coerção, né? Um processo administrativo, para que o problema seja resolvido. E aí também tem demandas que ela acaba atingindo muitas pessoas, né? Que daí envolve direitos coletivos, e aí sim também a intervenção do Ministério Público, que também ajuda. E a ideia é que a gente trabalhe também em sintonia, né? Para que demandas sejam judicializadas e haja uma resposta mais rápida, né, para o consumidor. Seria digamos assim, uma aspiração fora da realidade, pensar num órgão PROCON nacional, porque a gente sabe que também tem a limitação das instâncias, né? O PROCON estadual atua, como a senhora acabou de dizer, em cima de questões municipais, quando não há a estrutura nas cidades, mas ela tem uma atuação para órgãos que tenham uma vida estadual, não simplesmente local. Tem condições de se pensar em criar alguma coisa? Porque em alguns estados da federação, o PROCON, inclusive, tem força de secretaria de Estado. Aqui no estado, talvez para o futuro, né, demanda assim, uma atenção mais específica para o PROCON, quem sabe uma secretaria para o futuro ou uma autarquia, enfim. Nós temos estados, sim, que estão bem avançados nesse sentido, com um fundo próprio, inclusive, e hoje o braço assim, de apoio é o Senacom, né, que fica vinculado ao Ministério da Justiça, que tem dado as diretrizes gerais, mas também que é importante que o Estado também seja fortalecido nesse momento. Os sistemas têm que se conversarem, né? Nós não podemos ser ilhas, muito menos no Brasil, em relação ao Estado da mesma forma. Né? A nossa pretensão é que a gente estabeleça aí um sistema em que, independente do PROCON municipal ter o seu, seja vinculado as informações ao estadual para que a gente tenha controle de todas as demandas e, assim, por consequência, o nacional também. Para se ter um parâmetro em relação à questão do mercado, à questão das empresas, enfim, isso é importante. Porque eu imagino que hoje a senhora tem toda uma carreira de servidora de Estado, carreira de Estado, em cima da Polícia Civil. E a Polícia Civil troca informações não só com as polícias dos outros estados, as polícias judiciárias, mas também com a Polícia Judiciária maior, que é a Polícia Federal. Por que não fazer isso com o PROCON? Isso é super necessário, porque nós temos um sistema nacional que ele foi destinado para o atendimento em si. Então, a gente não consegue monitorar até o final do processo administrativo. E a outra dificuldade que a gente percebe é que alguns municípios daí têm o seu sistema, que daí tem mais investimento, vamos dizer, do município para essa matéria. Só que eu penso que para o futuro tem que ter uma integração. Nós temos que ter a informação rápida, né, relatórios de, exemplo, de denúncias ou quantitativo de procedimentos, ou o fornecedor que mais tem problemas com reclamações, para que a gente possa fazer uma gestão, então, bem técnica, né? Me chama muito a atenção que essa questão da defesa do consumidor entrou no dia a dia do brasileiro, né? Muita gente dizia, não, isso é fogo de palha, vai começar lá em 1990, mas daqui a pouco vai arrefecer. Não, só cresceu. O consumidor brasileiro evoluiu com a ação destes órgãos de defesa ao consumidor? Eu penso que sim, é que hoje ninguém se conforma, né, com um negócio que seja lubridiado ou que haja defeito, enfim. Então, as pessoas elas estão cobrando seus direitos e o PROCON é um mecanismo, né, de se chegar a isso. Porque hoje tem que ter uma intermediação. E o PROCON, na verdade, assim, a própria legislação, ela vê o consumidor como vulnerável. Então, o nosso papel é o equilíbrio entre o fornecedor e o consumidor. E a gente sabe que tem muitas empresas, né, que também não se preocupam muito com essa questão do pós-venda, né, com a resposta que está
de algum defeito ou coisa do tipo que venha a surgir. Então, o PROCON tem esse papel. Doutora Michele volta com a gente no próximo bloco e a gente vai fazer aquela pergunta para ela, que é a pergunta de $1 milhão, né, doutor? Quais são os pontos mais vulneráveis, quais são os setores que mais preocupam a ação do PROCON em Santa Catarina? A gente volta já já. Ponto e contraponto aqui no SCC-SBT, hoje com a diretora estadual do PROCON, Michele Rebelo. Doutora, chamo doutora porque é delegada de polícia, né? Doutora, o consumidor está acostumado a reclamar porque ele sabe que tem direitos. Isso é inegável no Brasil. Quais são as maiores demandas do consumidor de Santa Catarina? Hoje nós temos bastante reclamação das companhias de telefone, né, internet, telefone, também bancos, a questão dos combustíveis também tivemos bastante demandados na última semana e passagens aéreas também, assim, é uma variedade, mas essas são as principais. Isso torna o PROCON um órgão não só de atuação, mas também muito mais de fiscalização. Vocês conversam com esses fornecedores para dizer, olha, vamos ter mais cuidado com essa relação com o consumidor. Sim, inclusive no próprio PROCON, nós temos 4 postos de atendimento das operadoras, né, de telefonia. E ali, quando há uma reclamação que é relativa a isso, a gente já encaminha para o guichê dessa operadora para já tentar fazer essa solução. Não havendo, daí a gente formaliza a reclamação. E agora a Celesc também é uma outra parceira que está colocando uma pessoa à disposição para também dirimir esses assuntos. Não havendo uma solução ali, aí a gente faz e ingressa daí, né, com o processo necessário. Isso é quase um PROCON 3.0, quer dizer, já tem ali a demanda e tem também quem vai responder por ela. Isso é muito interessante. Isso, então, a gente já tem e também a gente atende pelo 151, que são as reclamações advindas, né, de forma virtual. E a gente costuma também, né, tivemos uma reunião semana passada com os sindicatos dos postos, por exemplo, para entender o cenário. Tivemos com uma das operadoras de telefonia também que recebeu o feedback. Então, a gente procura, havendo muitas reclamações, a gente chama um representante para que a gente possa, então, entender o que está acontecendo e também dar o feedback dessas principais queixas, né? Por exemplo, na questão dos combustíveis, recentemente nós tivemos aquele problema no Morro dos Cavalos, na BR-101, e foi reputado a este problema o fato do combustível ter aumentado, principalmente em Florianópolis, mas na grande Florianópolis como um todo. É plausível isso, doutor? Então, nós estamos apurando. Na verdade, fizemos a fiscalização, inclusive fui pessoalmente em alguns postos de Biguaçu, porque lá o PROCON não tem fiscais, e colhemos toda a documentação. O restante dos postos foram notificados, Palhoça também houve a notificação, e eles têm 10 dias para apresentar as notas e também a gente fazer o estudo se houve essa justificativa. Se não for comprovado dessa forma, aí a empresa pode sim ser autuada. Pelos sindicatos, eles alegam, né, uma série de fatores, como dissídios coletivos e também a questão de que esse aumento já estava por vir, enfim, mas é algo que nós vamos apurar e, claro, nós vamos emitir uma nota, né, para que as pessoas tenham ciência se foi em razão desse evento climático ou não, ou se procede o aumento ou não. Nós vamos dar um feedback em relação a essa ação, que ainda ela não está conclusiva por conta do prazo que nós temos que dar ao fornecedor. Lá no início da entrevista, a senhora nos disse que há empresas que não têm um setor de pós-venda, não está preocupada com a reação do consumidor ou não está preparada para atender essas demandas. A senhora diria que existe má-fé em alguns ramos de atividade, sem especificar, evidentemente, nesse trato do consumidor com o fornecedor? Algumas a gente já constatou, né, porque eles acabam reincidindo em uma prática que aquele que percebe a irregularidade e denuncia, eles já retificam na hora. Mas e aqueles que não percebem? Então, o que tem que mudar é o procedimento. Então, assim, eles sabem que está equivocado e, mesmo assim, eles mantêm essa prática. E aí, quando o PROCON faz a intervenção, não, a gente já regularizou, já está tudo certo.
Tá, mas e por que continuo fazendo dessa forma? Então, infelizmente, ainda há. E o que nós queremos resgatar no PROCON é de que as empresas saibam que a lei tem que ser cumprida. Porque Santa Catarina, o objetivo é que seja referência nacional. Esse é o nosso objetivo em 2 anos e meio. Nós queremos que tanto o consumidor confie no nosso trabalho e os fornecedores também, obviamente, ninguém vai estar descumprindo ou indo com rigor, mas que eles saibam que aqui em Santa Catarina a lei tem que ser cumprida. A gente vê muitas operações do GAECO, que envolvem, inclusive, a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, enfim, é uma união de esforços de várias agências, né, de segurança, e que demonstram que há atividades que, na prática, viram crime organizado ou mesmo lavagem de dinheiro e vão até para o campo da corrupção. O PROCON ajuda nesse processo? Ajuda, tem muitos crimes, né, que tem o próprio CDC, há previsão de crimes, então nós também vamos trabalhar em parceria também com a Polícia Civil. Nós temos hoje também aqui em Florianópolis uma delegacia de combate ao crime de estelionato, porque realmente também há muita vinculação, né, principalmente esses golpes feitos de forma virtual. Então o PROCON vai ser um parceiro, estará trabalhando de forma integrada também com essas agências. A senhora falou de virtual, trabalho virtual do PROCON. Onde entra a inteligência artificial na vida do PROCON de Santa Catarina? Então, é um objetivo da nossa gestão, porque nós temos que automatizar alguns fluxos para que não dependa de uma pessoa para ficar monitorando. Nós queremos ter um trabalho de denúncia em que a gente possa fiscalizar em qualquer momento, 24 horas por dia. Havendo a denúncia, o PROCON vai lá e fiscaliza. Esse é o nosso objetivo, para que a gente possa dar uma resposta rápida e cessar qualquer irregularidade que esteja acontecendo. Então, nós temos vários projetos, né, como eu falei, e um deles é a inserção, né, da inteligência artificial, da tecnologia, audiências de forma virtual, um canal de denúncia. O consumidor, se quiser ir presencialmente, vai, se quiser fazer de casa, pode. Esse é o nosso papel. O PROCON tem evoluído muito nessa reação. Ele age muito rápido para coibir qualquer tipo de ação danosa para a vida do consumidor. Mas ainda há quem reclame justamente desse momento de chegar até ele. Cheguei lá, demorei para ser atendido. Ou quando a demanda é recorrente, quer dizer, tem 20 mil pessoas reclamando de um mesmo ponto. O PROCON está preparado para receber esse tipo de demanda? Sim, nós estamos. Nós estamos reestruturando alguns fluxos, mas a ideia é que a gente faça esse monitoramento do que mais acontece de forma semanal e o acompanhamento é diário, para que a gente possa atuar pontualmente e resolver a situação com mais celeridade. E, obviamente, se necessário for a intervenção do Ministério Público ou da própria Polícia Civil, e sim vai acontecer. Então, a questão do atendimento hoje é uma diretriz do PROCON, o atendimento de qualidade, que é isso que o governador pediu, né? Nós somos um braço do Estado e nós temos ali o quantitativo de servidores que não... O que eu percebi nesses dias que estou ali é que não há muita demora, né? Nós procuramos fazer um atendimento rápido e aí talvez o que demora um pouquinho é quando o consumidor está na frente do atendente, em contato com o fornecedor, já tentando resolver a demanda naquele momento. Então, aí por isso que às vezes demora um atendimento, mas a pessoa sai dali satisfeita. E a questão da prevenção? A gente sabe que está chegando aí maio, Dia das Mães, e em outras datas festivas como essa, o PROCON age preventivamente. Vai lá e avalia como é que está o cenário no comércio, faz pesquisas de preço. Quais são os parceiros dele nesta operação? Então, a gente tem um grupo de monitoramento que também nos repassa essas informações e nós vamos estar de olho, né? É importante que se algum consumidor tiver conhecimento de alguma prática ilegal ou abusiva, que nos forneça essas informações e queremos aí dar um atendimento com bastante eficiência em relação a todas essas datas, né? Nós já estamos montando um calendário em que o PROCON ele não vai só agir de forma reativa, e sim proativa, né, na orientação. Então, esse é um novo momento que nós queremos empregar aqui no PROCON. Na sua atuação como delegada de polícia, uma carreira de Estado, a senhora se imaginou dirigindo um órgão de proteção ao consumidor?
Confesso que não. Eu estava na gestão, né, agora, da Grande Florianópolis, das delegacias, então eu estava estudando muito a questão de gestão, novos fluxos, e isso acabou que foi uma surpresa positiva, né? Para mim é um desafio na carreira e estarei dando todo o meu potencial para que a gente possa elevar o conceito do PROCON aqui do estado de Santa Catarina. Se a senhora conseguisse resumir qual é a grande meta para 2024 ainda dentro do PROCON, qual seria? Modernização. Nós queremos mudar a cara do PROCON, atingindo todo e qualquer espaço de Santa Catarina, seja por meio dos PROCONs municipais ou seja por uma fiscalização ativa. Delegada Michele Rebelo, diretora do PROCON de Santa Catarina, muito obrigado pela sua presença, volte sempre e que o PROCON continue cumprindo esse belo papel social que ele tem em Santa Catarina. Eu que agradeço e estamos à disposição. É isso aí, gente. Nós terminamos hoje o Ponto Contra Ponto e nos encontramos na semana que vem. Um grande abraço e até lá.